tá? Seja a sequência, a seguinte sequência. Seno de N2 mais 1, tá? Sobre N2 mais 1. N maior que ou igual a 0. Você pega essa sequência. Tá? Você considera essa sequência. Ora, tem-se o seguinte, o seno de N2 mais 1, não importa quem seja o N, isso é menor que ou igual a 1 e maior que ou igual a menos 1. Qualquer que seja o N natural. Qualquer que seja o N maior que ou igual a 0. Daí, você tem menos 1, divide tudo por N2 mais 1. Menos 1 sobre N2 mais 1 é menor que ou igual ao seno de N2 mais 1 sobre N2 mais 1, que é menor que ou igual a quê? A 1 sobre N2 mais 1. Qualquer que seja o N natural, qualquer que seja N maior que ou igual a 0. Tá? Qualquer que seja N maior que ou igual a 0. Ou seja, todos os termos dessa sequência estão limitados entre os termos da sequência 1 sobre N2 mais 1 e os termos da sequência menos 1 sobre N2 mais 1. Só que o limite dessa daqui é como? Como o limite de menos 1 sobre N2 mais 1, com N tendendo a mais infinito. Quanto é o limite disso? É 0. Que é igual a quê? Ao limite de 1 sobre N2 mais 1, com N tendendo a mais infinito. O que está entre os dois tem limite o quê? 0. Como? Tá? Como isso aqui tem essa vírgula não. Como? Você tem isso aí pelo teorema do confronto. Esse teorema que eu acabei de enunciar aí, demonstração, repito, está nas notas. Pelo teorema do confronto, o limite de quem? O limite com N tendendo a mais infinito, de quê? De seno de N2 mais 1, seno de N2 mais 1, dividido por N2 mais 1, esse limite também é o quê? É 0. Tá? Essa sequência tem limite 0. Tá? Um outro resultado interessante para a sequência é o seguinte, uma proposição. Proposição seja A um número real, F uma função definida no intervalo fechado A mais infinito, tá? Entendi? Bom. F é uma função definida xn
N maior HK. Uma sequência. Um momento, deixa eu recarregar o pincel aqui. Uma sequência com xn pertencendo a A mais infinito, qualquer que seja n maior ou igual a k, ou seja, todos os elementos da sequência. Na realidade, basta que os termos da sequência pertençam ao intervalo a partir de um certo índice, tá? Mas posso colocar dessa maneira. Uma sequência com xn pertencendo a A e L, um número real. Se duas coisas acontecem, o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é L, o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é L, e o limite da sequência xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito, tá bom? Então, o limite da sequência f de xn com n tendendo a mais infinito é igual a quê? Mais infinito. Resultado bem aceitável. Eu peço que vocês façam a demonstração disso. Resultado bem razoável. Tá? Então, olha aqui a situação. Diga. Quê? O limite de f de x com x tendendo a mais infinito é L. E o limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito. Então, o limite de f de xn, que é uma segunda sequência, tá? É a composição da função f com uma sequência xn, que é uma função. Toda sequência é uma função. O limite disso é mais infinito. Olha aqui, tem que ser dessa forma. Tá? Tá aqui o A. Tá aqui o A. Tá aqui o intervalo A fechado mais infinito. Então, os termos da sequência estão aqui, ó, por hipótese, xn. O que é que acontece com esse xn quando n tende a mais infinito? Xn tende a mais infinito. Olha, se o argumento da f tende a mais infinito, o que é que acontece com f desse argumento? Tem limite L. Justamente aqui, ó. Se a hipótese é essa daqui, então o que acontece com isso aqui quando o n tende a mais infinito? Por hipótese, quando o n tende a mais infinito, o que acontece com o xn? Tende a mais... Então, o que acontece com f de xn? Mais infinito. Opa! Entendi. Meu erro. Aqui, né? Sim. Vocês estão prestando atenção. Eu que não estou prestando atenção nem o que eu escrevo, né? Tá? Então, tá? O erro está aqui. Tá bom? O erro está aqui. Agora sim. Tá? L, tá isso aqui. Né? Então, o xn tende a mais infinito. Daí, consertada a besteira que eu escrevi, aproveitando que eu consertei, o resultado também vale se o L for mais infinito ou for menos infinito, tá? Eu estou pegando o L real, mas o resultado também vale se o L for mais infinito ou for
Menos infinito. Então, daí sai, ó. Daí sai que o limite de quem? De 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, com n tendendo a mais infinito, é igual a quê? Qual é o limite disso aí? É só você colocar nessa situação aqui, ó. Quem é, pois, ó, quem é 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Isso aqui é o quê? É f de 2n. Onde, eu pergunto a você, quem é a função f de x? Quem é? Que dá isso aqui? Quem é o f? F de x é quanto? X mais 1 sobre x menos 1. Com duas coisas acontecendo. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Quem é? Que é o L, tá? Que é o L. E quem é o limite da sequência? Quem é o limite de 2 elevado a n com n tendendo a mais infinito? Quem é? Mais infinito. Então, qual é a conclusão? Se o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é L, e o limite de 2 elevado a n com n tendendo a mais infinito é mais infinito, então quem é o limite disso aqui? Tá? Que é o f de 2n, ó. Quem é isso? Quem é? É 1. Não é mais infinito, é 1, tá? Então, tá disso aí. Esse resultado também vale se for o quê? Menos infinito, ou seja, a mudança é, seja um A real, f uma função definida onde? Em menos infinito a xn, uma sequência tal que xn pertence a quê? A menos infinito a qualquer que seja n marcado e L real. Se limite de f de x é L, com x tendendo a quê? A menos infinito. E o limite de xn com n tendendo a mais infinito é igual a quê? Menos infinito. Então, o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito também é igual a L. O desenho aqui é diferente, né? É para o outro lado. Vamos ver se eu coloquei certo, né? A real, f é uma função definida em menos infinito a, x índice n marca uma sequência com xn pertence a esse intervalo, todos os elementos da sequência desse intervalo, e L é o número real. Se o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é L, e, porque eu tenho cuidado para não errar de novo, tá? E o limite de xn com n tendendo a mais infinito é menos infinito, ó, menos infinito, então o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito também é. E o resultado vale quando L for igual a quê? A mais infinito ou for igual a menos infinito. Agora vamos a uma sequência bem especial, a sequência geométrica. Na realidade a PG, né? A progressão geométrica. Mas antes, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Tá? É isso mesmo. Eu quero chegar logo em séries. Vamos lá. Ó.
Se o quê? Quer dizer, não existe a proposição da Não preciso que tenha os limites. Tá? Eu preciso que tenha isso aqui, ó. Tá bom? Eu preciso que tenha isso. Lembre que tem a versão com f sendo contínua no limite da sequência, tá? Aí o limite da sequência é um número real, tá? Aí é outra história. Dado A real, a sequência, essa sequência aqui, ela é denominada de quê? Ela é denominada sequência geométrica, tá? Ela é denominada sequência geométrica. Então, toda sequência geométrica é uma PG de razão A, tá? Mas é denominada sequência geométrica essa sequência aqui. A elevado a n, n maior que 0. Com a convenção, convenção, não é definição, de que quando A é 0, o primeiro termo da sequência, quem é? Que é o 0 elevado a 0, você substitui por 1, tá? Então, quando A é 0, a sequência ela é o quê? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entendido? Entendido aí? Tá? Então você tem a sequência geométrica. Vamos ver, sequência geométrica. Quando A é igual a 1 meio, começa com quem? 1 meio. Depois, qual é o próximo? 1 quarto. Qual é o próximo? 1 oitavo. Depois, 1 16avos. E assim por diante. Essa sequência, quando A é igual a 1 meio. O A é sempre o segundo elemento da sequência, tá? É o termo A1. A1. Tá? O segundo elemento não é o A2, é o A1, tá? Que ela começa a contagem do 0, ok? Ó, 1 terço, depois vem quem? 1 nono, depois 27 avos, depois 81 e assim por diante. Essa daqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Quem é o A? 0. Convenção que quando aparece 0 elevado a 0, substitui por quê? Por 1. 0 elevado a 0, porque é uma convenção, não é definição. Quando aparece 0 elevado a 0, é uma indefinição matemática, não está definido. Vou repetir, já falei isso para vocês. E a convenção é que quando aparece 0 elevado a 0 no contexto de polinômios, de sequências, de séries, por exemplo, você substitui 0 elevado a 0 por quê? Por 1. Para ficar bem organizado, tá? É só por isso, questão de organização, tá? Aqui, ó, 1, 3, 9, depois 27, depois 81, quem é o A? É 3. E assim por diante. Se for o 1, quem é o A? É 1. Tem a outra. Sequência geométrica.